Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí mais conteúdos de ciências, mais informações que a gente vai conhecer. Então vamos observar o objeto de conhecimento da nossa aula. Então a nossa aula 4 traz pra gente aí o objeto placas tectônicas, deriva continental, fenômenos naturais e impactos ambientais. E o nosso detalhamento, ações resultantes da movimentação das placas tectônicas, vulcões, terremotos e tsunamis, distanciamento do Brasil da zona de convergência. Então esses aí são os conteúdos que nós vamos estudar na nossa aula. Fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E nós vamos estudar um pouco mais sobre os movimentos aí do planeta Terra, né? Como nós já podemos observar, como nós já sabemos, o nosso planeta ele é formado por camadas, né? E nós temos ali as camadas mais internas da Terra, né? Desde o núcleo, o manto, até chegar na sua superfície, onde nós temos a crosta terrestre. E essa crosta terrestre ela vai ser formada por grandes blocos, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça ali montado, formado então por grandes blocos. E esses blocos eles vão estar se movimentando, né? Um movimento ali bem lento, justamente por causa da influência do movimento que acontece no interior da Terra. Como nós já sabemos, o manto ele tem movimentos convectivos, né? Movimentos circulares, e isso vai influenciar nessa dinâmica da crosta terrestre. E esses movimentos dali das placas tectônicas, eles podem nos trazer ali algumas atividades, né? Alguns fenômenos, como os vulcões e os terremotos. A gente vai iniciar falando sobre os terremotos, vocês vão assistir agora uma animação para a gente compreender um pouco mais como que acontece, como eles são formados, né, e as partes de um vulcão. Então fiquem ligados. Os vulcões são fissuras que ocorrem na crosta terrestre que permitem a comunicação da superfície com o manto por onde passa o magma. Quando o magma chega à superfície terrestre, ocorre a erupção vulcânica. A câmara magnética encontra-se a fonte do material vulcânico, o magma. A temperatura do magma é alta acima de 1000 graus Celsius. O magma é extravasado pelo conduto ou chaminé. Cratera é a boca do vulcão por onde o magma chega à superfície. O cone é a elevação que se forma constituída por materiais vulcânicos aglomerados ao redor da cratera. Quando o magma chega à superfície e entra em contato com a atmosfera, passa a ser chamado de lava. Quando a lava se solidifica, originam-se as rochas ígneas ou magmáticas. Então, nessas imagens, a gente pôde compreender um pouco melhor dessa dinâmica dos vulcões, né? A gente viu ali que esse material que vem do manto da Terra, né? Que é um material bem quente, ele pode chegar, né, a extravasar e sair ali por esses vulcões. Quando ele sai ali do vulcão, ele recebe o nome de lava. E depois que ele resfria, né, porque ele é um material bem quente, e em contato depois com a atmosfera terrestre, né, ele vai resfriar e dar origem às rochas ígneas ou magmáticas, como a gente pôde observar. Mas vamos entender melhor o que é um vulcão. Olha aí na nossa próxima imagem. Há regiões na crosta terrestre que são um pouco mais frágeis que outras e não conseguem suportar as gigantescas pressões do magma do manto, ocorrendo dessa maneira erupções que lançam para fora da crosta grande quantidade de magma. Então, como a gente observou naquele vídeo, naquela animação, essa atividade que acontece lá no manto, ela acontece por causa dessa pressão, né? Como nós já sabemos, acontece ali uma alta pressão no interior do planeta. E ali no manto, nessa região onde é formada por magma, essa pressão ela pode fazer com que esse material ele venha para a superfície da Terra. E ele pode sair através dos vulcões, né? E quando ele passa pelo vulcão, quando ele chega na crosta terrestre, quando ele extravasa, né, ele é chamado então de lava. E aí depois vão formar as rochas, né? As rochas, a gente tem tipos de rochas diferentes. E uma delas é essa que é formada por atividades vulcânicas, certo? E aí a gente pôde então entender um pouco dessa dinâmica, né? As partes de um vulcão. Agora a gente vai observar como estão classificados. Olha só. A classificação dos vulcões. A gente vai encontrar vulcões aí ativos
que são aqueles que entram em erupção regularmente, né? Então, em algumas regiões do mundo, a gente vai encontrar vulcões que vão entrar em erupção, vão estar em plena atividade, são os vulcões ativos. Tem também os vulcões que são inativos ou adormecidos, né? E como diz aí o nome, são aqueles que surgiram em tempos históricos e não apresentam grande ou nenhuma atividade, né? Então, como o nome já diz, eles estão adormecidos há muitos anos, não tem mais nenhum tipo de atividade recente. E aí nós temos os vulcões extintos, né? Que são aqueles que já tiveram períodos de atividade vulcânica, mas a curto prazo, não entraram em erupção, né? Então esses aí foram extintos, não entram mais em atividade, não entram mais em erupção. Então nós temos aí essas três classificações dos vulcões, como a gente pôde observar. E aí, para a gente compreender melhor, para a gente ver mais alguns exemplos, a gente vai ver algumas imagens, né, de vulcões que estão aí espalhados aí pelo mundo, né? A gente vai observar na nossa próxima imagem um vulcão aí que é o Tungurahua. E ele é o vulcão mais ativo e temido da América do Sul, já que ele está em erupção desde novembro de 1999. Então, olha aí, é recente, né? Você observa aí essa imagem, essa é uma imagem real desse vulcão, né? Como a gente observa ali na nossa legenda, ó, erupção do vulcão Tungurahua, localizado aí, ó, na América do Sul, como a gente pode observar, em plena atividade. Como é que a gente sabe? Olha a lava saindo lá de dentro desse vulcão, né? Lá dentro, onde no manto ela é chamada de magma, quando ela sai aí para a crosta terrestre, ela é conhecida como lava, e ela tem essa cor, né, vibrante ali, bem viva, como se estivesse em chamas, né, que é justamente a cor desse material com essa temperatura muito elevada, né, como se estivesse ali realmente pegando fogo, mas é justamente a cor dessa substância, que é uma substância ali mais líquida, né, mais pastosa e em altas temperaturas, que é a lava do vulcão. Na outra imagem, a gente observa mais informações aí sobre esse vulcão. A última grande erupção aconteceu em julho de 2013 e não teve vítimas, certo? O que pode acontecer é que em regiões próximas a esses vulcões, a gente tenha cidades, né? Tem pessoas que vivem ali próximas a ele. E quando o vulcão ele entra em erupção, ele pode causar danos para aquela região ali em sua volta. Vamos voltar lá para a gente ver mais informações. O Tungurahua está localizado na região central do Equador e o seu topo encontra-se a 5.023 metros do nível do mar, né? Então a gente pôde observar que ele está localizado aí na América do Sul, mais especificamente ali na região central do Equador, aqui próximo, né? Então ele pode trazer ali algum tipo de prejuízo somente para as pessoas que vivem à sua volta. Mas da última erupção que aconteceu, que foi em 2013, não teve nenhum prejuízo, nenhuma vítima, como a gente pôde observar, né? E esse aí foi o vulcão localizado aí na América do Sul. A gente tem um outro vulcão também que é bem conhecido, que é o Vesúvio, que, olha só, o Vesúvio ele é um vulcão histórico, né? E é o que pode se dizer desse vulcão, né? Que em 79 d.C. entrou em erupção e destruiu completamente as cidades de Pompeia e Herculano. Como a gente observa aí na imagem, lá no fundo da nossa imagem, atrás ali do texto, a gente consegue observar o vulcão Vesúvio. E aí em volta, essa cidade, né, que nessa época, quando ele entrou em erupção, ele destruiu completamente essas cidades, né? E com o passar aí dos anos, a população, né, a civilização pôde se reconstruir nessa área. O vulcão italiano Vesúvio, né, como a gente observa, está localizado na região da cidade de Nápoles, né? Fica lá nessa região de Nápoles, como a gente está observando. Desde 1944, o Vesúvio não entra em erupção, certo? Então, olha aí, desde 1944, ele está aí adormecido, né? Não sabemos se ele está extinto, podendo vir alguma atividade acontecer. Mas desde 1944 ele não entra em erupção, como a gente pôde observar, certo? Nessa mesma região a gente vai encontrar, a gente vai encontrar um outro vulcão que é o Etna. E aí você observa nessa imagem bem bonita aí do vulcão Etna, na Sicília, região ali da Itália. E ele é o vulcão mais ativo da Europa e ele está em constante erupção, né? Então essas atividades vulcânicas aí nessa região, por causa desse vulcão, o Etna, elas podem acontecer aí
constantemente, como a gente pôde observar. Olha só, o vulcão lá no fundo e ali mais embaixo, ali em volta, a gente observa que tem uma cidade, né? Tem pessoas que moram ali. Ele fica um pouquinho afastado, você observa ali a lava descendo, né? Por essa região, você observando ali de longe, parecem montanhas, né? Mas é um vulcão e ele está em atividade, como a gente pôde observar. O vulcão ele é monitorado 24 horas por dia e pode ser acompanhado ao vivo pela internet. É só pesquisar ali informações sobre o vulcão Etna, né? E ele está ali disponível essas informações para a gente poder acompanhar ao vivo sobre esse vulcão, principalmente quando ele está ali em atividade, certo? Vamos ver aí mais informações sobre ele. Em dezembro de 2018, ocorreu um terremoto causado possivelmente pela erupção do vulcão Etna na Sicília, sul da Itália. Então essa atividade aí do vulcão, como a gente pôde observar, né, esse movimento aí do manto, onde está liberando o magma, que ele passa a se chamar lava quando ele está escorrendo ali, ó, nessa área do vulcão, na crosta terrestre, ele pode trazer consequências aí para a população. E uma delas é um terremoto, né? Ele pode causar um terremoto ali naquela área em volta, justamente por causa dessa pressão, né, desse material que está saindo ali pelo vulcão, certo? Aí a gente pôde observar algumas informações mais antigas, né, sobre os vulcões e na atualidade. O que a gente tem de informações sobre os vulcões? Vamos observar aí na nossa imagem. Um vulcão entrou em erupção no dia 19 de setembro de 2021 em La Palma, uma das ilhas do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, lançando uma nuvem de fumaça e cinzas a partir do Parque Nacional Cumbre Vieja, no sul da ilha, né? Então pode ser que um vulcão ele vai entrar em atividade, vai entrar em erupção, como a gente está observando, mas que ele possa lançar somente ali uma nuvem de fumaça e cinzas, né, nessa região, não chegando a lançar a lava, né, o magma nessa área próxima. E aí você, com certeza, deve estar se perguntando se existe vulcão no Brasil, né? Olha só, felizmente não, mas vamos ver aí mais informações sobre isso, nem sempre foi assim, olha lá. Existem vulcões no Brasil? Felizmente não. Na era Cenozoica, no período terciário, as erupções vulcânicas oceânicas originaram algumas ilhas no litoral, como Fernando de Noronha, que é essa imagem bem bonita que vocês estão vendo aí na cartela. Então, olha só, essa área aí que a gente está observando é a Baía dos Porcos, e logo ali ao lado, onde você observa duas montanhas, uma ao lado da outra, a gente tem o Morro Dois Irmãos, né? Ele é chamado de Dois Irmãos justamente porque ele tem ali tamanhos parecidos, né? E está bem um ao lado do outro. E é uma área turística ali do Brasil, uma área bem bonita, né? E olha só, essa região aí, ó, ela foi justamente formada, né, por atividades vulcânicas, né, oceânicas, né? Porque o vulcão ele também pode estar localizado ali em regiões oceânicas, como a gente pode estar observando. E aí o que vai acontecer? Se ele está numa região oceânica, ele vai formar algumas ilhas no litoral, né? E Fernando de Noronha, aí como a gente pode observar, né, é um local onde a gente observa no litoral do Brasil. Além de Fernando de Noronha, a gente tem aí Trindade, São Pedro e São Paulo. Também ocorreram na região amazônica derramamentos basálticos de origem vulcânica no passado geológico brasileiro. Então o que a gente entende com essa pergunta, né? Como a gente pôde observar, existe vulcão no Brasil? E a gente viu ali que felizmente não existe mais nenhum vulcão ativo atualmente, né? O que aconteceu é que há milhões de anos, como a gente viu ali, né, naquela primeira informação lá, é que um vulcão localizado ali, ó, na era Cenozoica, né, milhões de anos, uma atividade de um vulcão que era oceânico, né, ele estava localizado nessa porção oceânica, ele pôde formar ali essas áreas do litoral, né? E a gente tem umas outras regiões do Brasil também que há muitos anos era conhecida ali como uma região vulcânica, né? Então pôde formar o relevo, trazer algumas características para aquela determinada região. Mas a gente ainda vai ver mais informações sobre isso, mas atualmente a gente não encontra nenhum vulcão em atividade no Brasil, tá bom? Vamos falar mais sobre o Brasil aí, ó, na nossa próxima imagem? O Brasil, um país entre gigantes em movimento.
O Brasil, localizado no coração da América do Sul, possui uma localização geográfica única. Está situado próximo ao encontro de placas tectônicas, onde a placa sul-americana se choca com a placa de Nazca. Essa colisão colossal, que se iniciou há milhões de anos, moldou o relevo brasileiro, influenciou a formação de recursos naturais e até mesmo contribuiu para a diversidade da vida no país, que é basicamente o que a gente acabou de comentar, né? Então, para a gente entender melhor, a gente tem ali o nosso país, né, o Brasil, ele está localizado bem no meio de uma placa tectônica. Relembrando que a crosta terrestre ela é formada por vários blocos, né, de placas tectônicas. E essas atividades, o vulcão, o terremoto, elas vão acontecer na extremidade dessas placas, né? Na borda dessas placas, porque é justamente quando uma se encontra ali com a outra, como a gente já observou. Quando elas se encontram, a gente tem esses fenômenos. Como o Brasil está bem no meio, né, de uma placa tectônica, não está nas extremidades, a gente não vai perceber, né, com muita intensidade terremotos, né, e vulcões em atividade, como a gente pôde observar. Certo? Então, olha aí, um encontro que moldou o Brasil. Imagine um enorme quebra-cabeça gigante com peças gigantes se movendo lentamente. As placas tectônicas são como essas peças. E a colisão entre a placa sul-americana e a placa de Nazca foi como se duas peças gigantes se chocassem de frente, né? Então, a gente está observando ali, ó, como eu disse, né, o Brasil está localizado bem no meio de uma placa tectônica, mas aí que é a placa sul-americana, e ela se chocou, né, ela colidiu ali com uma outra placa, que é a placa de Nazca, né? As áreas, né, a região que fica ali próxima das extremidades, elas conseguem sentir, né, com mais intensidade esses terremotos. A gente, aqui no Brasil, não consegue perceber como eles percebem lá, né? A gente pode acontecer desse terremoto ser sentido no Brasil, mas com uma escala muito baixa, né, que não traz nenhum prejuízo. Vamos ver aí mais informações sobre isso. Essa colisão colossal elevou as cordilheiras, a formação da colisão ergueu montanhas majestosas, como os Andes, né? Quem já ouviu falar aí sobre a Cordilheira dos Andes, quem ainda não ouviu falar, pesquisa, porque é uma área muito bonita, né? A formação ali da Cordilheira dos Andes, que se estendem por vários países da América do Sul. E aí você observa ali na nossa imagem a formação ali da Cordilheira dos Andes, né, que foi justamente por causa dessa atividade, como a gente viu, das placas tectônicas. Além disso, além de elevar as cordilheiras, a gente pode observar que ela formou também as fossas oceânicas, aí na outra imagem, olha só. Formou fossas oceânicas. A colisão também pressionou as placas para baixo, criando fossas oceânicas profundas como a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. No Brasil, a Fossa de Cascavel, no litoral sul, é um exemplo de fossa oceânica formada pela colisão das placas, né? Então, o que a gente vem falando aí constantemente é que esses movimentos dessas placas tectônicas, o momento que elas podem colidir, podem trazer aí alguns fenômenos, como a formação da Cordilheira dos Andes, que nós vimos anteriormente, ou se for aí formando também as fossas oceânicas, como no caso a Fossa de Cascavel, no Brasil. E o que mais? O que mais que aconteceu a partir dessa colisão colossal? Olha aí, influenciou a formação de recursos naturais. A colisão das placas tectônicas contribuiu para a formação de diversos recursos naturais importantes no Brasil, como minérios, petróleo e gás natural, né, que são utilizados aí em ampla atividade, são também devido a esse movimento, a essa colisão das placas tectônicas. Além disso, a gente observa os terremotos. Olha aí, ó, gerou terremotos. O movimento das placas tectônicas ele pode gerar terremotos. O que são os terremotos? São tremores de terra causados pela liberação de energia. E olha aí o que a gente comentou há pouco, né? No Brasil, os terremotos são geralmente menos frequentes e intensos do que em outras regiões do mundo, mas ainda podem acontecer principalmente em áreas próximas à Cordilheira dos Andes, né? Países ali mais próximos, como a Chile, por exemplo. Certo? Vamos ver mais informações sobre os terremotos. O que são os terremotos? Terremotos, também chamados abalos sísmicos, são tremores que ocorrem na crosta terrestre devido ao movimento das placas tectônicas.
Os parâmetros que caracterizam um sismo, um terremoto, são foco ou hipocentro, que é o local onde ocorreu a liberação de energia, e o epicentro, que é a projeção vertical do foco na superfície terrestre. Então esse foco, ele pode ter acontecido ali, no interior da Terra, por exemplo, devido àqueles movimentos que acontecem lá no manto. E isso vai refletir lá na superfície da Terra, que é o epicentro, como a gente observou. Para a gente entender um pouco mais sobre o foco e o epicentro, a gente tem aí uma animação destacando esses dois e a gente vai observar. Olha só, então você consegue observar lá embaixo o hipocentro, provavelmente vindo lá das camadas mais internas da Terra, e aí refletindo, olha a linha que se forma, né, de baixo lá para cima, refletindo no epicentro, que é justamente essa região da crosta terrestre. E aí por quê? Por causa do movimento das placas também, né? Olha só, o movimento da placa A e o movimento da placa B. Você observa ali, a seta para um lado, mostrando ali a placa A, e para o outro lado a placa B. Então elas estão ali, né, se colidindo, né, em movimentos opostos, e isso vai causar um terremoto, certo? Então olha lá, do hipocentro até o epicentro, que é essa porção mais superficial aí da Terra, que é a crosta terrestre, certo? Aí vai formando essas ondas, e essas ondas vão liberando a energia, né, o que vai causando esses tremores de terra. E aquela região ali próxima, né, os países ali próximos a essa área, eles podem sentir esses tremores, certo? E aí o que vai classificar esses terremotos, o que vai medir, né, a intensidade de um terremoto, é a escala Richter. Vamos observar informações aí sobre essa escala. A escala Richter foi criada em 1935 pelo sismólogo Charles F. Richter, com o objetivo de medir a magnitude dos terremotos, né? Então, os terremotos eles são classificados de acordo com a sua magnitude pela escala Richter, certo? Na próxima imagem, a gente observa essa escala, né, que é como se fosse ali uma régua para a gente medir a intensidade de um terremoto. Então, olha aí, a escala Richter mede a intensidade dos tremores, magnitudes e efeitos prováveis para a população. Então, ela começando ali desde o 1, né, que é a mais fraca, vamos dizer assim, né, menos intensa, e é percebido, mas causa poucos danos, né? Ali, de 3,5 a 5,4, certo? A gente só vai conseguir perceber ali os terremotos a partir do 3. Olha lá, do 3,5 ao 5,4 não causa muitos danos. A partir do 5, né, na escala, olha lá, de 5,5 a 6, danifica edifícios, né? Os prédios mais altos já têm ali algumas rachaduras, por exemplo. A partir do 6, muito perigoso para áreas populosas. 7, então, conforme vai aumentando ali a escala, a gente observa que vai aumentando os efeitos que ela vai causando na população. De 7 a 7,9 pode causar grande destruição, você observa ali uma parte do prédio desabou, por exemplo, as casas também. E acima de 8 tem potencial para dizimar cidades inteiras, né? Então aquela grande área ali pode sofrer com a consequência aí, sentir esses tremores, né, no caso aí dos terremotos, como a gente pôde observar. Né? E algumas regiões, né, como o Chile, por exemplo, que a gente falou agora há pouco sobre a Cordilheira dos Andes, né, a gente falou ali do Chile, como ele está localizado mais próximo à borda ali de uma placa tectônica, são regiões, né, no caso é uma região, no caso do Chile, onde sentem bastante esses tremores, tanto que lá as pessoas já estão acostumadas, né, elas já estão adaptadas. Os prédios, quando são construídos, já existe ali na sua engenharia mecanismos para evitar com que eles desabem, por exemplo, né? As igrejas mais antigas, quando você observa, elas têm ali paredes bem grossas, né, como se fosse de pedra, e uma proteção ali como se fosse uma proteção de ferro, né, alguns arames para sustentar, justamente para evitar com que elas desabem quando acontecerem terremotos, justamente por ser uma área que enfrenta bastante essa atividade já de muitos anos, certo? Vamos ver mais informações aí sobre os terremotos. Os terremotos são registrados e estudados nas estações sismográficas. Sismógrafos registram seus registram seus efeitos numa folha de papel. Esse registro é chamado de sismograma. E agora a gente tem algumas notícias sobre os terremotos no Brasil. Olha só. No ano de 2008, foram registrados inúmeros tremores no país.
Em abril, um tremor atingiu 5,2 graus na escala Richter e foi sentido em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e no Rio de Janeiro. Além disso, no mesmo ano, a cidade de Sobral, no Ceará, foi atingida por vários tremores, dos quais 4 foram de magnitude 3. Os terremotos a gente consegue observar, consegue perceber quando esses tremores acontecem na porção continental, né, da crosta terrestre, certo? Nessa porção continental da litosfera, como a gente pôde observar, a gente tem os terremotos. Quando esses tremores acontecem ali na porção oceânica, né, ou seja, no fundo ali do oceano, a gente vai observar um outro fenômeno que são os maremotos. Olha aí. Movimentos de uma grande massa de água causada quando o fundo do mar sofre um abalo. Então você observa ali, ó, o abalo sísmico, que é o terremoto, olha as placas se chocando ali, a placa tectônica e logo abaixo o manto, e isso está acontecendo debaixo do mar. Então se formam ondas muito altas, né, começa a agitar a água e forma o tsunami, que é a onda mais alta e ela pode invadir as cidades próximas. As ondas geradas por maremotos são chamadas tsunamis. E para a gente compreender um pouco mais sobre os tsunamis, né, a gente vai observar um vídeo ali com uma animação explicando basicamente como ele funciona e a gente volta. Os tsunamis são causados por energia que se origina debaixo da água. De uma erupção vulcânica de um deslizamento de terra submarino, ou mais comumente, um terremoto no chão oceânico que acontece quando as placas tectônicas da superfície da Terra deslizam, liberando uma grande quantidade de energia na água. Essa energia se propaga até a superfície, deslocando a água e elevando-a acima do nível normal do mar. Mas a gravidade a puxa de volta para baixo, resultando na divisão da energia em direção horizontal em forma de onda. E assim nasce o tsunami, movendo-se a uma velocidade de mais de 800 km por hora. Quando está longe da costa, o tsunami é praticamente indetectável, já que se move por toda a profundidade da água. Mas quando alcança águas rasas, acontece algo chamado de empinamento de onda. Quando há menos água para se propagar, a quantidade ainda gigantesca de energia fica comprimida. A velocidade da onda diminui, enquanto sua altura cresce e chega a até 30,48 metros. A palavra tsunami, que em japonês quer dizer onda portuária, surge da ideia que o mesmo só aparece próximo à costa. Se a depressão de um tsunami atingir a costa primeiro, a água vai recuar mais do que o normal antes de a onda chegar, o que pode enganar e ser altamente perigoso. Um tsunami não vai apenas afogar pessoas próximas à costa, mas também destruir casas, prédios e arrastar árvores por uma distância de mais de 1,5 km para dentro do continente, especialmente em áreas de baixa altitude. Como se isso não fosse o bastante, a água então recua, puxando com ela todos os destroços, pessoas e tudo que foi recentemente destruído e estiver no seu caminho. O tsunami de 2004 no Oceano Índico foi um dos mais mortais dos desastres naturais em toda a história, matando mais de 200 mil pessoas em todo o sul da Ásia. Olha só que interessante, né? Algumas informações aí sobre o tsunami. Vamos ver aí mais informações ainda sobre o nosso conteúdo. Influências e consequências. Um impacto em todas as áreas. Os movimentos das placas tectônicas não afetam apenas a natureza, mas também influenciam diversos setores da nossa vida, como, por exemplo, a ciência. Os cientistas estudam as placas tectônicas para entender melhor como a Terra funciona e como prever desastres naturais. Olha aí a imagem de uma cidade que sofreu um terremoto, como a gente pode observar a destruição, né? Sociedade.
Os terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas podem causar grandes desastres, afetando a vida das pessoas e exigindo medidas de segurança e preparação. Na economia, esses eventos podem danificar infraestrutura, interromper atividades econômicas e gerar custos para o governo e para a população. Também temos prejuízo aí na cultura. Os vulcões, montanhas e outras formações geológicas moldam a paisagem da Terra e inspiram histórias, mitos e lendas em diversas culturas, né? Então é um assunto aí bem interessante que desperta bastante a nossa curiosidade, né, sobre os terremotos e também os maremotos, como a gente pôde observar. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido mais aí sobre essas atividades, sobre esses fenômenos, e a gente se vê na próxima aula.